E Testemunho. aí, a parte 2, falando sobre o meu relacionamento com o Felipe, o que que aconteceu? Como a gente já veio falando do vídeo, na parte um, essa é a parte 2 do vídeo, o que que aconteceu? Essas pessoas, esses garotos do paredão, eu ia pra baile, e eu era sempre uma pessoa muito bem relacionada, pelo tipo de condição de vida que eu tenho morando na favela, tá? Meu pai tinha carro zero, tinha 2 carros, a minha casa tinha 3 andares, então eu tinha uma condição de vida muito boa. Né? E até esses caras, assim, eles não me exploraram tanto que o Felipe me explorou. Nem 10%, gente, assim, sabe? E eu andava muito numa galera. Essa galera dos garotos foi uma das galeras que mais me ajudou na vida, tá? Assim, eu tive muito retorno com eles. Tive sim, eu ajudei eles, alguns, mas eu tive muito retorno. Os meninos, sempre quando eu tinha algum problema, se eu tivesse algum problema com alguém, eles me ajudavam bastante. Eu lembro que uma vez um garoto falou que queria me bater, aí eu liguei pra eles desceram na mesma hora pra ir lá comprar o meu barulho. A gente ia pra baile funk, ia pra todo lugar, nunca deixaram fazer nada comigo, nunca tive problema nenhum. E era assim, uns 20, 15, 20 garotos que andava tudo junto. Eu ia pras festas, a gente fazia muita festa, era muito bom. E aí eu comecei a andar com esse garoto. Quando eles viram esse garoto, esse encosto, né, eles falaram comigo pra mim não andar com ele, que ele tava me arrastando. E aí começou a me levar pra muita noitada, muito botequim, botequim de favela aqui do bairro, coisas que eu nunca frequentei. Até meu pai falava comigo, quando você fica andando com esse povo aqui, ficando aqui no bairro, você tem que frequentar um lugar chique, bar chique, andar com gente que estuda, igual lá na sua faculdade, gente que tem futuro. Esse povo aqui não tem futuro. E eu era um dependente emocional, porque eu achava que meus pais não me davam carinho, não me davam atenção, e eu fui buscar essa atenção na rua, tendo um amigo. Porque o meu conceito de amigo é assim, é como um irmão. Se eu tenho dinheiro e o meu amigo não tem, eu vou pagar pra ele. Era o conceito que eu tinha, tá, gente? Porque agora eu já tenho um outro conceito, que eu acho que é aí que eu erro. Quando eu falo que eu vou pagar algo pra alguém. Então, a partir, assim, depois que eu acordei, eu parei com isso. Eu não pago nada pra ninguém. Se eu estiver num bar e a pessoa, eu posso até dar do copo que eu estiver bebendo, ou da garrafa que eu estiver bebendo, mas se a pessoa pedir pra me pagar, eu não pago não, tá, gente? Eu não saio pagando mais não, não vale a pena não. E nunca dá certo isso, entendeu? Então, eu acho que eu também dei esse tipo de abertura, né? E como eu não conseguia ficar dentro da minha casa, porque a gente tinha muito conflito na minha casa, era um horror nessa época, assim, gente. Eu tinha briga com meus pais todos os dias, eu trabalhava muito pesado, então e assim, porque eu trabalhava na empresa dos meus pais, então assim, era opressão lá no dia inteiro e a noite inteira, então eu não suportava ficar dentro de casa, então eu virava a noite nas ruas. E esse garoto começou a me arrastar muito pras noitadas. Teve uma época que eu saía de segunda a segunda, eu chegava 4, 5, eu já cheguei assim, 6:30 da manhã, era o tempo de eu trocar de roupa e voltar, porque eu tinha que estar na empresa do meu pai 7 horas. Porque eu não podia faltar, porque eu tinha que ter dinheiro no final de semana. E se eu não tivesse dinheiro, eu não tinha como sair, porque ninguém trabalhava. Ele não trabalhava, Luana não trabalhava, todas as pessoas que andavam comigo nunca trabalhavam. Essa galerinha que eu falei do paredão, que me ajudaram muito, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas que me ajudaram muito em relação a esse cara, falaram comigo uma vez numa festa, que ele tava me levando pro mundo das substâncias ilícitas, que ele tava me difamando, que ele não era meu amigo, que ele andava no meu bolso, que era eu que tinha dinheiro. E eu lembro que um rapaz específico, que começa com S, o nome dele, né? E a gente chamava o nome dele no diminutivo, ele falou comigo assim, olha, Maico, a gente não sabe mais o que fazer pra você acordar, porque todo mundo tinha falado comigo, só desse grupinho aí de 15, 20 pessoas, todo mundo falou comigo, pra me parar de andar com ele, né? E ele queria se drogar, e me pedia dinheiro pra droga, e me pedia dinheiro pra cigarro, pra bebida. Então, assim, e ninguém suportava esse garoto, ninguém. E foi isso que esse rapaz falou comigo, esse que começa com o nome S. Ele falou comigo uma vez, olha só, é só você que fala que gosta dele, Maico. O mundo inteiro fala que esse garoto não presta, que ele tá te arrastando pro buraco. Só você. Você não acha que tem uma coisa errada nisso aí, não? Se ninguém gosta, se ele fosse tão bom quanto você fala, por que ninguém gosta dele? Ele gosta do seu bolso. E aí eu lembro que esse garoto falou comigo assim, olha, se você quer andar com ele, é o direito que você tem, mas a gente não vai andar com você mais a partir de agora, porque a gente não é obrigado a tolerar a presença dele. Porque é você que paga tudo, e é você que faz tudo, e ele não faz nada, e ele fica tirando onda como se ele fosse o rei. E ele chegava com o nariz empinado assim, ó. Gente,
nos lugares onde eu levava ele, porque ele não ia conhecer ninguém, que ninguém chamava ele pra nada. Eu que levava ele pra tudo quanto é lugar. É igual que as pessoas que andavam comigo, gente, elas não eram conhecidas em lugar nenhum, elas não proporcionam nada. Eu sempre levei pros melhores lugares e eu sempre que levei a fama ruim. Por isso que eu parei de andar com as pessoas, porque eu não preciso delas. São elas que precisam de mim, não que eu seja melhor do que elas. Mas eu sempre fui uma pessoa bem relacionada. Tanto que nesse dia que esse rapaz, o S, falou comigo, foi numa festa que eles fizeram pra mim, porque eu tinha pagado alguns bailes pra algumas pessoas desse grupinho. E eles falaram assim, nós vamos fazer uma festa pra você, pra te retribuir tudo que você fez, olha só. Né, gente? Que você fez pra gente. E você vem, mas não traga fulano, tá? Não cheguei aqui que ninguém gosta dele. Porque eu já tinha levado ele numa festa já. Uma ou duas festas, alguma coisa assim. Cheguei lá, levei ele na maior cara de pau. E o povo tolerou por minha culpa. E aí, quando o S me levou pra um quarto pra me dar esse tipo de conselho, né? O que eles fizeram? Eu cheguei na festa, aí ficou um grupo de garotos, levou esse encosto. Porque a casa era muito grande. Nossa, gente, era assim, uns 3, 4 andares. E era muito, muito grande de um ponto ao outro. Levaram ele pra um lugar, ficaram lá distraindo ele e pros outros meninos me alertar. E eu fiquei assim, como se tivesse ficado no sul e eu no norte. Aí eu tô lá, e de repente a gente começou a ouvir um barulho de porta batendo. E aí eu tava dentro do quarto conversando, eles falando isso comigo, de repente ele abriu a porta assim, bateu, aí o rapaz, o S, falou assim, que é isso? Você tá achando que você tá onde na sua casa? Aí ele falou assim, quero saber o que vocês estão conversando aí. Que não sei o quê. Aí ele veio assim, estufou o peitinho e veio pra perto de mim, porque eu era muito manipulável. E aí, o S entrou na minha frente e falou, quer saber por quê? Por que o Maicon tem que te dar satisfação? O que você é dele? Você é marido dele, você é mulher dele, não sei o que, não sei o que. E aí ele tava bebendo nas costas, que os meninos que tinham comprado as coisas, tudo, pra festa, pra mim, né? E ele tava exigindo as coisas, exigindo tudo. E aí o S quase bateu nesse garoto, porque ele é muito arrogante. Aí falou assim, olha, fulano, você tira muita onda, você tem que tirar, cadê seu dinheiro? Aí falou assim, ó, o negócio é o seguinte, quer saber de uma coisa? A gente não vai te botar pra fora em consideração ao Maicon, tá? Você vai ficar aí, mas se você quiser agora, nem água você vai beber. Se você quiser, você pega o seu dinheiro, você mete a mão no seu bolso e desce lá e vai ali no botequim e compra sua bebida. Aí ele falou assim, não, o Maicon que me chamou, eu já falei que ele tem obrigação de me bancar. Ah, sim, gente, e ele era espírita, né? Eu vou falar uma coisa assim, vocês não ficam chateados comigo, mas eu acho que ele fez uma obra ali, um feitiço pra mim, gente, porque não é possível, eu não consigo enxergar até hoje, quando eu paro, assim, pra pensar nisso. Eu falo, gente, não é possível. Eu não consegui. A pessoa falou que eu tinha obrigação de pagar tudo pra ela dormir o dia inteiro. Ele falou na minha cara isso, na cara de todo mundo. Os meninos, assim, ficaram loucos. Queria descer o porrete nele, de tão ordinário que ele era. Os meninos falaram, você é muito do ordinário. E aí falaram comigo que ele ia me arrastar pro fundo do poço. E todo mundo falou, Michael, olha o negócio seguinte, é você que tem a casa melhor, é você que tem carro, é seu pai que tem empresa, a gente daria tudo pra estar no seu lugar, a gente não tem inveja de você, mas a gente queria ter a mesma oportunidade que você teve. Agora, se você quer andar com ele, a gente não pode, assim, você tá indo pro fundo do poço com as suas próprias pernas, a gente já fez de tudo pra te afastar desse cara e você não entende, você não enxerga, a gente não sabe o que tem que fazer, vai ter que falar com a sua família. Eles queriam vir na minha casa falar com meu pai pra me internar, que eu tava louco da cabeça, eles queriam, gente... Eu lembro que eles falaram isso comigo. Nesse dia, eu acho que esse dia foi uma das últimas vezes que eu saí com essa turma, porque realmente eles se afastaram de mim mesmo. E aí eu fui entrando pra um lado muito obscuro da minha vida, de balada, de tudo. Graças a Deus, eu nunca peguei nenhuma doença, porque esse encosto era muito prostituto, ele saía se relacionando com Deus e o mundo e queria me arrastar. Pra tudo isso, Deus sempre foi muito consciente comigo. Mas o fato do povo que andava comigo, eu que tinha condições. O povo aqui no bairro fala muito em relação que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo, que eu não presto. Até os pais das pessoas que andavam comigo, eu queria que eles falassem novamente na minha cara. Que eu ia falar, eu posso até ser tudo isso aí que vocês estão falando. Só que se vocês são tão bons e o filho de vocês são tão bons, por que vocês não deram educação e caráter pro filho de vocês e vergonha na cara? Porque eu sempre trabalhei, que os filhos de vocês são tão bonzinhos, eu que arrasto eles pro buraco, mas eles saem no meu bolso. Não são eles que me bancam, não. Porque geralmente quando a gente leva alguém pro buraco é quem tá bancando. Falei, é eles que vêm no meu bolso, é eles que me levam pro buraco, se a gente é ordinário. E aí, eu fiquei num relacionamento muito longo com esse encosto, acho que uns 5, 6 anos. E aí, já sabe, né? Comenta, curte, compartilha e a gente vai pra parte 3.